Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Funesa na Mídia 2024. Hoje trouxemos para vocês uma temática muito pertinente, não só para o mês, mas algo que deve ser conversado durante o ano todo. Esse mês temos a campanha de Setembro Amarelo, que visa abordar a importância para o cuidado com a saúde mental. Com o tema Setembro Amarelo, Acolher é Cuidar, conversaremos sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos, bem como serviços disponíveis para um olhar mais atento à saúde mental. Meu nome é Bruno de Andrade Silva, sou enfermeiro, especialista em saúde mental e mestre em enfermagem, consultor especialista aqui da FUNESA, e hoje serei o mediador deste bate-papo. E hoje a gente trouxe duas convidadas extremamente especiais e extremamente sabidas na temática, que é a Mariluce Gomes, graduada em Psicologia, especialista em Gestão em Saúde Pública e da Família, especialista em Psicologia Hospitalar e atualmente trabalha como gerente administrativa do SAMU 92 Sergipe. Contamos também com a presença da doutora Tássia Maiara Cardoso Rodrigues Hollenberg, médica pela Universidade Federal de Sergipe, residência em Psiquiatria pela Fundação de Beneficência Hospital Cirurgia, membro da Associação Sergipana de Psiquiatria, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, preceptora médica da Residência de Psiquiatria do Hospital Cirurgia e preceptora do curso de Medicina da UNIT. Então, hoje a gente tem duas convidadas aqui que sabem muito sobre o tema que a gente vai conversar, né? Esse assunto de relevância e que está em alta, né? É o assunto do momento, é a saúde mental. A gente até vem conversando enquanto especialistas, enquanto pessoas que trabalham na área, o quanto que a saúde mental ela está em evidência. E a gente está num momento que chega até a ser um pouco estranho, que é a vocabularização psiquiátrica, né? Termos que antes eram dos consultórios médicos, dos settings terapêuticos, hoje são termos que a gente adota para a vida. Hoje todo mundo é narcisista, todo mundo está no hiperfoco, e aí a gente trouxe isso para a gente e meio que a gente internalizou esse vocabulário psiquiátrico e talvez isso seja até um retrato de adoecimento mental, de falta de saúde mental, enfim. E aí a gente quer discutir sobre esse tema hoje. Eu vou começar aqui com a doutora Tássia e vou fazer uma pergunta que talvez seja até difícil de responder, mas aqui não é uma arguição. O que é saúde mental, doutora Tássia? O que é ter saúde mental? Então, diferente do que muita gente pensa, né? Ter saúde mental não é só apenas ausência de doença, né? Ausência de adoecimento mental. Eu acho que saúde mental é muito mais. Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Ter saúde mental é você saber lidar com as adversidades da vida, é você encontrar equilíbrio em várias áreas da vida, né? A gente tem uma vida profissional, a gente tem uma vida pessoal, a gente tem uma saúde física para cuidar, a gente tem uma vida espiritual. Então, é tentar o equilíbrio como ser humano, de cuidar do ser humano como um todo, né? Então, eu digo que não é só não ter uma patologia. Às vezes você não tem uma patologia, mas a sua saúde mental não está em dia. Porque o que é saúde mental para mim, né? É você ter autocuidado, é você ter autoconhecimento, é você ter equilíbrio em várias áreas da vida, é você se cuidar, você praticar uma atividade física, você se alimentar bem, você ter ali uma fé, uma espiritualidade, não falando de religião especificamente. Enfim, esse equilíbrio de pratos aí que a gente tenta fazer. Isso traz saúde mental, né? Perfeito. Mariluz, existe essa intersecção necessária, né, entre psicologia, psiquiatria, e aí qual o papel da psicologia, como é que a psicologia, o núcleo da psicologia entende saúde mental? Então, depois do que a doutora Tássia falou, fica até faltando muito pouco para confortar. Mas veja, tudo isso é preciso querer, né? Às vezes aquele paciente, ele tá tão embotado dentro de algumas coisas que não dependem dele, que não vê saída. Mas é isso, o campo da psicologia é essa escuta, né? Essa escuta que possa dar um direcionamento, né? Porque não existe cura, né? A gente é dinâmico e toda hora a gente está mudando, né? Mas o autoconhecimento faz isso. Falar de cada um, falar de você para alguém especializado, para alguém que vai te escutar de outro lugar, né? E não de crítica, de julgamento, nada disso, né? Consegue sim, né? A busca do autoconhecimento encontra esse lugar, né? E daí começa a dar outros passos. Porque é tudo muito junto, realmente é muito casado. Não tem como o psicólogo não ver o psiquiatra, né? E vice-versa, né? Como um é junto. Mas o indivíduo ele tem que se escolher.
é engraçado que quando a gente fala de saúde mental, eu acho que nós estamos condicionados a pensar. A gente fala em saúde mental e automaticamente, pelo menos isso acontece comigo, automaticamente a gente logo pensa em doença, né? E a gente pensa, saúde mental, pensa-se logo depressão, ansiedade, burnout, e aí vai, por aí vai. Né? E são, de fato, problemas de saúde mental que estão aí e crescentes, e é uma das maiores causas de afastamento pelo INSS, salvo engano, né? Os transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? E aí, como é que está na prática clínica, nos atendimentos, esses transtornos mentais? De fato, é o que se noticia, de fato, é o que a gente tem conhecimento pelas redes sociais, pelas mídias. Eu gosto muito dessa temática que você trouxe, né? Que eu falei que eu gosto de falar de saúde mental e não de doença. A gente tem que prezar pela saúde, pela prevenção, pela orientação, pela psicoeducação, né? Algumas pessoas, infelizmente, já chegam adoecidos e aí a gente vai cuidar desse adoecimento. Mas a gente tenta trabalhar na prevenção, na saúde mental, né? Mas, de fato, infelizmente, os dados são até subestimados. Então, hoje fala-se muito em ansiedade, em depressão e suicídio. Os números são bem alarmantes, né? O Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. O índice de depressão é altíssimo e o índice de suicídio no mundo inteiro, ele é bem assustador. Ele mata mais, só para vocês terem ideia, ele mata mais do que todas as guerras que estão acontecendo no mundo e de que todos os homicídios. E a gente ainda tem um agravante, que esses números a gente sabe que são subnotificados, né? E cada 2 pessoas que têm depressão, apenas uma procura ajuda. Então, a outra não está na notificação, né? Quantas pessoas têm ansiedade e não buscam ajuda? Acham que aquilo é normal. E ainda assim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Imagine se a gente conta todo mundo, né? Os casos de suicídio, muitas vezes, não são notificados. Eles entram ali como intoxicação, como uma morte natural, e muitas vezes a gente sabe que veio de um suicídio. Os dados não podem ser muito divulgados, mas com esses números alarmantes, a real situação ainda é um pouquinho pior. Então, de fato, a população está muito adoecida, né? A gente está vivendo em um mundo pós-pandemia, o que é muito delicado, né? Muitas pessoas adoeceram na pandemia da saúde mental, assim como da saúde física, e a gente está agora cuidando nesse mundo pós-pandemia desse adoecimento. Trabalho ali cotidiano, quase. O engraçado, doutora Tássia, é que a gente lida com esses números que de fato são subnotificados, e existem várias pesquisas aqui no país que falam sobre essa subnotificação das questões relacionadas à saúde mental, porque de fato é um tema um pouco delicado para a nossa sociedade, sobretudo os dados relacionados ao suicídio, né? E a gente também lida com uma população que é pouco, talvez, formada ou sensibilizada para as questões de saúde mental. Não é muito difícil a gente ter relato ou ter experiência de pessoas que, quando a gente relata, por exemplo, para as pessoas próximas um sofrimento psíquico, algum sofrimento, as pessoas, naturalmente elas vão lá e reduzem aquele sofrimento. Mas você tem tantas coisas, você tem tudo, não precisa estar assim, é uma moça muito bonita, formada, e aí existe essa redução, né? E talvez a gente precise trabalhar isso desde a infância, né? Desde lá da educação básica, começar a trabalhar para que as pessoas elas se atentem à saúde mental de fato. E aí eu já vou emendando com outra pergunta, e aí vou perguntar para a Mariluz, quais sinais que apontam que uma pessoa pode estar em sofrimento psíquico? O que é que essa pessoa traz de sofrimento psíquico que a gente precisa estar atento para que faça os encaminhamentos necessários, para que faça o acolhimento necessário? Então, normalmente, quem convive com essa pessoa, né, essa rede familiar, amigos, percebe uma certa mudança, né, de comportamento. Aquela pessoa que é mais falante, mais alegre, de repente ela fica embotada, ela fica quietinha no canto, ela não fala sobre ela. E já tem também aqueles outros que já são quietinhos, né, de natureza. Mas aí você percebe uma agressividade maior, você percebe que as pessoas que ela tinha uma certa relação, ela já não tem mais, né? Então, assim, pode ser sucinto, mas
Às vezes nem sempre. Isso pode estar gritando, né? Só que é isso. Hoje o mundo está muito corrido, né? As pessoas estão sempre em busca de, né? E é sempre o ter. O ter. Nunca é o ser, né? E o estar. A gente passa por cima das nossas dores. A gente passa por cima dos nossos desejos, né? Para ocupar um lugar que nos coloca o que pelo menos eu deveria estar. Né? Então, às vezes, eu não alcanço esse lugar e eu não tenho maturidade para entender que esse lugar talvez não seja o meu. Né? Talvez o meu lugar de felicidade seja outro, o meu lugar de encontro pessoal seja outro. Né? E aí aquilo vai causando angústia, né? Vai causando uma certa sensação de frustração, porque eu não sei nem o que eu quero, eu só estou seguindo, né, o que está imposto. Então, quando você está com alguém muito próximo, que tem uma mudança muito brusca de comportamento, né, e se você tenta conversar, você tenta puxar, você percebe que a pessoa não está disposta, né, ali talvez ela esteja num gosto muito grande, assim, numa briga interna, de achar que é o que você falou. Não, se eu falar, vão achar que eu estou chamando atenção. Ou, se eu falar, eu sou exagerada. E eu tenho escutado muito isso. Né? Às vezes, as famílias, como você falou, não têm muito conhecimento do que é essa tristeza, né? Falando muito claramente do que é esse estar trancado no quarto, e aí eu falo para os adolescentes, mas do que é esse adulto que não se comunica. Né? Então, assim, tem que estar muito atento, porque às vezes a pessoa não está nem preparada para pedir ajuda, porque não sabe o que sente. Não sabe o que sente. Por além disso, eu acho que existem outros sinais também, né? Que a gente consegue ver que aquela pessoa está em sofrimento. Como, por exemplo, uma alteração do ciclo circadiano, do sono. Então, às vezes, é uma pessoa que dormia muito bem e começa a não dormir. Eu deito na cama, rolo para um lado, rolo para o outro e eu não consigo dormir. Ou mudou a questão do apetite. Antes se alimentava muito bem e hoje já não tem tanta fome. Ou o contrário mesmo, né? Começa a ter fome demais ou começa a ter sono demais. Então, são mudanças de humor, né? Comportamento mais retraído, mais isolado. Às vezes são sintomas físicos que chamam a atenção. Então, está constantemente com dores, com dor de cabeça, com dores no corpo todo. Isso ali, às vezes, está indicando um sofrimento mental. A pessoa não deu vazão àquilo que está sentindo e aí começa a jogar para o corpo para que essa pessoa possa pedir ajuda. E às vezes levam-se anos para entender que isso vem de um adoecimento psíquico, né? Mental, já é um corpo ali gritando. E isso que você falou eu achei muito importante. Eu acho que nós somos sempre muito invalidados, né? Culturalmente, as crianças são invalidados, os idosos, meu Deus. Ninguém tem paciência para ouvir, para acolher. E eu acho que a gente precisa conscientizar a população disso, né? Valide a dor e o sofrimento. Se alguém chega para falar algo a você, porque está confiando muito, então acolha. Por mais que eu ache pequeno, que eu ache besteira, para o outro é algo muito importante. Então tentamos ter um olhar mais empático e mais cuidadoso com a fala do outro. Às vezes vem de um lugar de muito sofrimento. Então a gente valida, a gente acolhe e a gente, se não sabe o que fazer, pelo menos orienta, direciona, busca ajuda. Eu tenho colegas médicos que falam que tem medo de, nas consultas, perguntarem se está em algum sofrimento, se tem algum pensamento de morte, que fala assim, se ele respondeu que sim, eu não vou nem saber o que fazer, então eu nem pergunto. E aí é onde a gente vê aquele dado de que muitas pessoas que cometeram suicídio antes passaram por profissionais que nem sequer perguntaram se tinha algum sofrimento. Então a gente precisa mudar essa cultura, né? A gente precisa estar um pouquinho mais atento e aberto ao outro, né? Às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro de uma roda de amigos. Tá todo mundo tão acelerado em busca dos seus objetivos, né? Que a gente não consegue parar e ter um pouquinho de cuidado com o outro. Perfeito. Sabe o que é engraçado? É que entre esse nuance de você acolher o sofrimento do outro e entender que o outro, enquanto ser complexo, precisa ser acolhido, a gente também lida em um momento sensível da nossa sociedade, que é o boom das informações, né? A inteligência artificial está aí para responder tudo. Se eu coloco lá no Google hoje, assim, estou com dor de cabeça, com insônia, ele já me dá um diagnóstico, talvez até um diagnóstico psiquiátrico. E aí a gente tem lidado com esse problema, por exemplo.
existe uma linha muito tênue que divide esse acolhimento e a patologização da vida, né? Porque, por um outro lado, a gente vê, por exemplo, que existe essa patologização da vida. Todo mundo hoje tem depressão, todo mundo tem ansiedade. E aí você percebe que existe um certo descarte do ser subjetivo. Não, eu sou Bruno e eu sou ansioso, eu não sou Bruno. Né? Angustia demais a gente, assim. O que fazer para que a gente acolha o outro, mas não patologize demais a vida dele, né? Tudo a gente precisa dar nome. A gente está é um tempo de angústia, né, que a gente vive pelo cenário mundial, um cenário de guerra, de crise econômica, de pós-Covid, o receio de surgir outras pandemias, e a gente vive nesse sofrimento constante. Mas o que fazer, doutora Tássia? Assim, é algo que talvez angustia quem está de casa assistindo. O que fazer para a gente não patologizar a vida, né? Entender que algumas coisas elas irão acontecer de fato. Perfeito. Eu uso muito na minha prática, né? Às vezes algumas pessoas chegam ávidos mesmo e buscando um diagnóstico ou mais. Falam assim, eu já tenho CID disso, de 3 doenças, mas eu acho que eu tenho mais. Eu falei, vamos deixar um pouquinho de lado a preocupação com a doença e com CID, vamos buscar cuidar de você, vamos buscar melhorar a sua qualidade de vida. Agora eu não estou muito preocupada com o diagnóstico, eu quero que você me fale livremente, sem termos, que falar, eu já sei que eu tenho um transtorno de personalidade borderline, por isso que eu funciono assim. Eu falo, não fala o termo, me fala um pouquinho de como que você é, de como que você reage diante das coisas da vida, né? Pra gente tentar tirar um pouco esse peso, porque hoje é realmente uma muleta. As pessoas falam, eu sou assim porque eu sou ansiosa, eu sou assim porque eu tenho depressão. Mas não é a sua essência, né? O seu ser humano, a sua essência, a sua subjetividade vai muito além disso, de um diagnóstico. E você pode estar naquele momento com ansiedade, você pode cuidar dela. Você pode estar naquele momento com sintomas depressivos e pode cuidar dela e seguir a sua caminhada mais livre, né? Então, eu busco muito puxar para esses viés de vamos cuidar para ter saúde, não vamos se segurar em diagnósticos, porque eles são passageiros. Você não, enquanto ser humano, você segue. Então, mais cuidado de fato para não patologizar a vida, né? Nem tudo é patológico. O luto não é patológico, a tristeza não é patológica, a alegria também não é patológica. Agora, claro que existe aí um equilíbrio entre essas coisas, né? E aí, Marius, existem diversos estudos vêm apontando isso já, que, por exemplo, as pessoas que cometeram suicídio, elas foram para consulta na atenção primária nos 60 dias anteriores ao suicídio, passaram por consulta médica 30 dias anteriores. Alguns estudos apontam isso. E isso traz para a gente um dado que é ainda mais preocupante, né? Como que os profissionais de saúde estão abordando a questão da saúde mental? Porque, ora, eu tenho o profissional que patologiza tudo tem um diagnóstico, né? E normalmente não são pessoas especialistas ou conhecem pouco da causa, enfim. E ora, eu tenho profissionais que acolhem pouco, né? E aí, a minha pergunta para Maria Lúcia é: como profissional de saúde ele deve proceder ao perceber sinais de adoecimento mental? O que é que ele deve fazer quando ele encara ali no consultório, seja na atenção primária, na atenção especializada, no consultório particular, no ambulatório, enfim, como que esse paciente, que esse profissional de saúde deve proceder ao ter acesso a esse sofrimento? A patologia parte da gestação é bem complicada hoje, na atualidade. Eu escutei essa semana no consultório uma paciente que descobriu TDAH, a angústia dela, nossa, era inacreditável, por conta do CID. Mas quando você vai escutar essa pessoa tem uma vida que tem que tomar conta de muitas outras coisas, né? Então, voltando para a pergunta, o profissional de saúde, às vezes, ele recai sobre a mesma situação, de ter várias pessoas, várias coisas no território para dar conta, né? Vários outros sintomas que ele tem que perceber. E, às vezes, alguma coisa assim, menos conhecida, o que você menos conhece na pessoa é justamente o que está gritando. É o que ela esconde, às vezes, é o que ela não fala, né? Então, esse cuidado do todo, né, é muito mais para quem está mais próximo. Se você percebe que aquele tratamento, aquela coisa que está sendo ofertada para aquele paciente não está funcionando, outras coisas ali tem por trás.
Aí o paciente foi na consulta há 60 dias, beleza, dois meses depois ele vai e comete suicídio. Tá, e só a medicação vai resolver, né? A gente entende que equilíbrio químico é necessário, mas é necessário para te dar uma força para que você tenha coragem e consiga entender melhor o que está acontecendo com você. Mas se você toma toda a medicação, faz todo o plano certinho de tratamento e depois você para, você tirou sua angústia, você tirou sua causa de sofrimento, você afastou o seu fator estressor. Porque se nada disso acontecer, é como a doutora Tássia falou no começo. Se a gente falar em saúde, a gente está falando do todo. Aí a gente está falando da fé, da espiritualidade, da alimentação, do sono, das convivências, das nossas relações de proteção, dos nossos fatores de proteção. Eu tenho fator de proteção? Quando é aquela medicação? Vai ser como? Se eu não tenho? Se eu... Entende? Então a coisa não invalida e nem anula a outra. Né? Tem muita gente também que a gente percebe que tem fatores clínicos envolvidos. Se a gente só tratar uma coisa e não tratar outra, né, esse paciente ele vai desequilibrar de novo. Né? Então, assim, muito disso que a gente tenta mostrar, às vezes não só para o paciente, porque às vezes não tem aquela autonomia, né, para tudo, a gente não sabe como aquela pessoa está no momento, mas a gente orienta também a família, né? Esses surtos, essas coisas, porque a gente sabe que aquele tratamento medicamentoso pode ali realmente segurar, e às vezes acontece, né? Segurar o comportamento, o estilo, segurar um comportamento mais agitado, psicomotor mesmo, né? E a família não sabe o que é. Mas e depois? Ele é um ser humano, né? E depois? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque depois é o contexto muito que vai dizer, né? E eu acho que o que Mariluz falou passa muito por isso mesmo, né? Que a gente já vem discutindo aqui, que é a questão do acolhimento, né? Do cuidado todo, ter aquele olhar mais sistêmico, entender que aquele indivíduo, ele é um indivíduo ali naquele momento, mas ele está rodeado, cercado de um contexto, né, de uma estrutura de emprego, de trabalho, de dificuldade financeira, de família, né? E aí o profissional fazer esse olhar para o todo é de fato extremamente importante. Mas aí eu vou talvez jogar uma batata quente na mão da doutora Tássia, que é perguntar, esse profissional ele também sofre, né? Esse profissional ele também sofre. E aí é muito difícil, né, doutora Tássia? Você dividir. Aqui eu sou médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro lá do CAPS, né? E aqui eu sou pessoa, enquanto pessoa que sofre, enquanto existência que tem suas dificuldades também, né? É muito difícil, né, fazer essa coisa. Que a gente tem que tomar cuidado para não recair. O profissional não me acolheu, o profissional não fez direito à conduta. O dado é de fato alarmante. As pessoas que passaram por suicídio, que cometeram suicídio, tiveram consulta na atenção primária nos últimos 60 dias. Tá, mas o profissional que atendeu ele, será que também estava bem? Será que ele conseguiu? Né? É algo muito difícil, né, doutora Tássia? Eu adorei, Bruna, você ter levantado essa bola, porque é algo que muitas vezes a gente esquece, né? Que ali do outro lado, quem está na postura de profissional de saúde também é um ser humano. Muitas vezes ele está adoecido, ele não está se cuidando. E aí, se você não está bem, você não consegue dar o seu melhor para o outro, né? Então, de fato, hoje a saúde ela é muito sobrecarregada, né? Então, precisa ter consultas muito curtas, é uma fila enorme de pacientes. Então, o médico, o enfermeiro, ele atende ali de forma muito rápida e às vezes não dá tempo de chegar nessas questões. Só que às vezes é uma outra questão, não é questão de tempo, mas é assim, eu não vou perguntar da dor do outro, porque pode tocar na minha dor e eu não vou conseguir dar conta disso. Então eu não pergunto, eu não enfrento aquilo, que eu não olho para a dor do outro para não tocar na minha dor, né? Então a gente podia fazer a psicoeducação nisso. Os profissionais de saúde, as pessoas que estão na linha de frente, são as pessoas que mais adoecem. Então a gente precisa se cuidar enquanto profissional para que a gente consiga cuidar do outro, né? Então todo mundo tem que fazer uma terapia, ter um autoconhecimento, tá se exercitando, senão fica aquela coisa, a gente orienta de algo que a gente não faz, né? Eu me sinto super mal se eu precisar fazer isso para o paciente. Então, em uma certa época, eu falava, é importante fazer atividade física.
por dentro, meu Deus, eu não tô fazendo a minha. Sim. Então, eu não gosto, não condiz muito comigo, né? Então, eu preciso tragar algo que eu, de fato, acredite. Então, eu acho que essa é um ponto muito sensível. Por que que os profissionais, muitas vezes, não perguntaram, não perceberam aquela dor que estava ali muito gritante e que estava iminente de acontecer algo grave? Muitas vezes, eles não perguntaram, eles não se sensibilizaram para aquilo, porque algo nele não estava bem também. É engraçado que, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Você falou algo que é do estereótipo, né? A construção desses estereótipos ao longo do tempo atrapalha em todos os níveis o cuidado da saúde mental, né? Você atrapalha as pessoas para buscarem os serviços, porque eu não vou para o psiquiatra porque o psiquiatra tem cara de doido e eu vou ser taxado como doido, né? O próprio profissional, eu não vou cuidar da minha saúde mental porque eu não sou paciente, eu sou profissional e eu não posso demonstrar essa fragilidade. Então, essa construção de estereótipos, ela de fato atrapalha muito. Eu acho que a questão que é que o cuidador também precisa de cuidados, né? E ele precisa, senão ele adoece. Quem já não está adoecido, né? Quem ainda não está adoecido. E aí, como que a gente aborda um familiar quando a gente percebe sinais de sofrimento? Eu acho que talvez essa pergunta para quem está em casa é algo muito sensível, né? E aí, quando eu falo assim sensível, é porque, por exemplo, vejo no dia a dia, na família, as mães têm e os pais têm uma dificuldade absurda de abordar os filhos, por exemplo, que estão fazendo automutilação ou que estão isolados dentro de casa. Existe essa dificuldade. E essa dificuldade de abordagem, quando percebe um sofrimento mental, causa um estresse familiar, que aumenta o sofrimento mental, e tudo isso vai virando uma bola de neve, né? Então, como que a gente aborda um familiar, doutora Tássia, quando a gente percebe que existe ali um sofrimento mental em alguém próximo? Perfeito. Eu acho que a gente precisa chegar perto, né? A gente precisa quebrar barreiras, a gente precisa estar próximo do outro, ter um olhar cuidadoso, ser acolhedor. Tem adolescentes que estão trancados nos quartos e os pais falam assim, eu preciso respeitar a privacidade, né? Só que aí passam-se dias e dias e aquele pai não deu um abraço naquele filho. E aí nem percebeu que ele estava se cortando. E às vezes o corte era um pedido de ajuda e que não foi nem visto, né? Porque estava de casaco e o pai e a mãe não viam. Então eu digo, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa estar perto, a gente está perdendo essa qualidade do ser humano. O ser humano ele é um ser que gosta de se integrar. Mas hoje está tudo muito informatizado, está tudo muito levando ao isolamento. Se eu quiser ficar trancada dentro de um quarto, eu peço comida, eu faço tudo o que eu preciso na palma da mão. Então as crianças, os adolescentes estão jogando, tem computador no quarto, tem televisão, tem celular, e existe muito essa coisa do, eu vou respeitar. Óbvio que a gente precisa respeitar a individualidade, mas são nossos filhos, a gente precisa estar perto, a gente precisa de momentos juntos, né? E nisso a gente vai ter um distanciamento de um núcleo que era para estar muito próximo, né? O núcleo familiar. O núcleo familiar ele prevê isso, né? Proximidade. É uma coisa interessante, Maria Lúcia. Eu estava em um dos municípios, pela diretoria da atenção primária, e aí falando sobre saúde mental dos adolescentes, e aí, do nada, uma agente comunitária de saúde levantou a mão e quis contribuir com a minha fala, né? E eu achei assim, eu disse a ela, olha, eu acho que eu posso terminar minha fala aqui, porque você já falou tudo que tinha que falar. Ela falou bem assim, algo bem nesse sentido que a doutora Tássia estava falando, né? A falta de tempo que os pais têm para ficar com os filhos, e a gente reclama muito disso. Eu dou 3 plantões, eu faço não sei o que lá. E aí, a agente comunitária de saúde, ela me trouxe uma reflexão bem interessante, que foi, eu tiro 3 plantões para pagar o melhor colégio, para comprar a melhor roupa, o telefone da Apple, o iPhone 15 e 16, e aí eu dou coisas materiais, eu perco, eu não, e aí com isso eu preciso gastar todo o tempo para dar coisas materiais e não estou próximo, né? Eu não consigo ter tempo, porque talvez se eu desse algo mais barato, mais inferior, conseguiria ter tempo para estar perto, né? Que é algo que toca no que você falou no início, né? Que é o ter maior que o ser, né, Mariluz? E como que tu entende essa questão? A gente também tem que pensar nesses pais, porque talvez eles estejam enxergando o sofrimento no filho, mas ele nem sabe lidar, né?
o sofrimento dele também é grande, ele não sabe como lidar com aquilo, ele tem, às vezes, alguns pais têm até medo de que vão descobrir, né? Em relação à dor daquele filho, né? Que se corta, enfim. Então, essa questão, acho que ela é muito ampla por conta das questões dos pais também, que eles têm também ali do impedimento deles, eles às vezes não sabem lidar, né? E aí quando você traz isso do ter, né, envolve muito, parece que se retroalimenta a culpa. Eu trabalho muito para dar para o meu filho, mas eu me sinto culpado porque o que eu deveria dar, que é amor, atenção, cuidado, eu não consigo dar. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Nem sempre o finalzinho, mas eu estou fazendo o meu melhor. Porque é justamente essa hora que você tenta sair da culpa, né? De obedecer a esse mundo corrida, né? Mas às vezes o amor, ele não sabe como vai se colocar. Né? Às vezes eu não sei como colocar e sinto muito, né? Meu coração está aqui explodindo de amor pelo meu filho, mas eu não sei ajudar. Então eu vou suprir todas as necessidades. Eu sei que ele está no quarto, mas aí eu vou no quarto fazer o quê? Porque a gente sabe como é adolescente, né? Às vezes, e se ele entrar no quarto e ele for hostil? O que eu vou fazer? Né? Então, assim, isso também tem muito dos pais de não saberem o que sente, não saberem como abordar, por medo de que vão encontrar, né? Então, parte para o segundo momento, que é o dar. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou não sei o quê. Assim, eu vou tentar fazer com que meu filho não sofra. Então, eu vou dar, eu vou suprir, né? Mas, às vezes, aquele corte, e a doutora Tassi falou, que é um pedido de socorro, a gente pode chamar isso de uma demanda de amor. Uma demanda de amor. Porque ali a dor já não está mais sendo exportada por aquele adolescente. Ele passando para outro lugar. Né? Como é que um pai lida com isso? Saber que você dele também, né? Dói muito dos pais também, né? Mas é aquilo que eu falo de tentar ter um tempo de qualidade, né? Tipo, hoje todo mundo trabalha, todo mundo tem suas 1000 obrigações, mas eu acho que a gente precisa estar inteiro quando a gente está com o outro, né? Então, se eu estou com meu filho, eu já passei o dia todo trabalhando, eu não vou estar ali com o celular, né? Tipo, às vezes até precisaria estar, porque eu estou esperando uma mensagem, porque eu estou com o paciente com risco iminente de suicídio, mas eu preciso dar um instante. Os meus filhos ou os meus familiares precisam de mim por inteiro, né? Então, às vezes eu prefiro trabalhar um pouco menos, conseguir dar menos bens materiais, mas dar um tempo da minha presença, da minha qualidade, do meu olhar, do meu carinho. Eu acho que no final é isso que fica, né? O seu filho não vai lembrar do celular do iPhone 15 que ele ganhou, mas ele vai lembrar de uma viagem que fez com você e passaram momentos juntos. Ele vai lembrar das idas no parque quando ela era criança. Aí eu ia no parque, eu brincava de bola com a minha mãe. Eu acho que no final é isso que conta, né? Eles não vão lembrar dos presentes da casa da Barbie, que custou não sei quantos mil. Mas ele vai lembrar do dia que ele ia na feira e comia pastel com o pai, e chupava picolé tal. Então eu acho que é isso que fica. Na verdade, nós, seres humanos, precisamos de muito pouco para ser feliz, né? Então, isso é uma fantasia que a gente cria do ter, do buscar, do almejar. Eu acho que a gente precisa de muito menos. Apontando para um outro lado também, isso. Talvez as pessoas elas não estejam, elas não se sintam capazes de cuidar com o que ela é, né? Justamente as pessoas vêm fugindo, né, do que elas são. Porque às vezes elas descobrem que às vezes elas não são tão boazinhas assim. E não sabem lidar com isso, né? Eu costumo dizer que às vezes não tá no dinheiro também a questão da relação pai-filho. Veja, quantos casais, né, de relacionamentos amorosos se preocupam em ter uma música, tema do relacionamento? Qual pai que se preocupa em ter uma música de vida com aquele filho? Que traz desde a infância que o filho, quando está adolescente, adulto, escuta e chora, porque está lembrando desse pai, entendeu? Ou dessa mãe, né? Não falo de uma música que esse filho lembra porque viu o pai cantando, não, é a nossa música. Cada filho pode ter uma música. Gente, não custa absolutamente nada, sabe?
é isso que a doutora Tassi falou, é um parquinho, é algo mais do comportamento. Criar momentos, né? Criar lembranças afetivas. A gente precisa retomar isso. Quanto mais afeto, mais a gente protege a nossa saúde mental. E aí, doutora Tassi falou uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente, talvez em outro momento a gente discuta isso, né? Que é o estabelecer o limite. Né? É saber que, assim, eu trabalho até às 18 horas. A partir das 18 horas, eu sou doutora Tássia, eu não sou mais doutora Tássia. A partir das 18 horas, eu sou Tássia, que sou mãe, que sou filho, que sou irmão, que não vou me entregar completamente às demandas que os outros trazem, mas que eu preciso, enquanto ser humano, dar e receber afeto. Né? E aí, esse estabelecimento de limite também é saúde mental. Tipo, crianças e adolescentes precisam muito de limites, de um guia, né? Não é a permissividade que vai levar a bons lugares, né? Não é a mãe boazinha, o pai bonzinho. Crianças precisam de um norte. Se eles têm tudo muito frouxo, eles ficam completamente perdidos, né? Claro que a gente tem que encher o potinho dos filhos de amor. Isso não quer dizer apenas dar, mas a gente precisa encher aquele potinho de amor, mas precisamos dar limites. Ó, eu não aceito isso de porta trancada. Eu preciso ter acesso ao que é que você está vendo, ao que é que você está fazendo. E a gente precisa ter refeições juntos e conversar. Claro que se cabe na dinâmica da família, né? Mas eu acho que a gente precisa também impor um limite, senão nós somos invadidos o tempo todo. O trabalho, a informação, a globalização nos invade o tempo todo. Não sei se vocês sentem essa sensação de estar sendo... Vem uma avalanche de informações, uma avalanche de demandas, e eu falo, peraí, eu não vou dar conta disso. Desliguei o celular, agora eu sou pé no chão, vou passear com meu cachorro, vou brincar com meu filho, vou sentar no chão, ou não vou fazer nada, né? A gente tem que se permitir também a esse ócio. Hoje é uma cobrança de que se eu não estou fazendo nada, eu não estou produtivo. Isso é enlouquecedor, gente, pelo menos pra mim. Tem um termo que eu tive contato recente, e aí eu fui ler um pouco mais desse termo, entender que é infoxicação, que é intoxicação de informações. E eu vi que não é um termo muito novo, não. É um termo de 93. A infoxicação, é o tempo todo intoxicado por informações das mais diversas possíveis, assim, sabe? Informação de guerra, informação de economia, informação. Isso tem provocado muita angústia na gente, né? E a gente não tem sabido lidar com isso, e a gente vai se entregando nessas informações. Recentemente eu fiz a opção de dar um freio nas redes sociais, e eu percebo que eu estou mais descansado. Por quê? Porque eu não recebo 80 memes por dia via direct no Instagram, e memes de todos os tipos. E aí, assim, quando você está inundado nesse meio, você está ali achando engraçado, e aí você começa a receber. E é um poço sem fundo, né? Você vai recebendo, recebendo, recebendo. Quando você vê, você está cansado. Você está entregue, você está mergulhado, imerso nesse mundo, e quando você vê, sua interação é a partir de memes. E aí a gente conversa pouco, né? Então, é algo que a gente precisa refletir, né? Estabelecer esses limites aí de rede social, de informação que a gente recebe, e ir mais pro corpo a corpo, digamos assim, né? Botar o pé no chão e passear com o cachorro, pegar o menino para conversar, levar na praia, levar na feira, descobrir cores, sabores, cheiros, enfim. É bem interessante que a gente repense esse nosso repertório de vida. Mas, continuando aqui, tem algo muito interessante, que é que em julho de 2024, a Secretaria de Estado da Saúde, ela criou o NUSAM, que é o Núcleo de Saúde Mental do Estado de Sergipe, e inovação, né, para Sergipe. Eu acho que esses 2 estados devem ter isso no Brasil. Sergipe, não sei se o Mário disse, confirma para mim depois com outros estados que tem, mas Sergipe sai na frente quando ele inaugura o Núcleo de Saúde Mental do estado de Sergipe pelo SAMU, né? E, Mariluz, por que esse núcleo foi criado? Qual o motivo da existência do exame? Veja, sobre a primeira questão dos outros estados, realmente a gente trabalha hoje com o modelo do Distrito Federal, né? A gente sabe que tem outros estados que já funcionam modelos diferentes, não existe uma portaria nacional ainda que preconize isso. E essa necessidade surgiu a partir de hoje, né? Os acionamentos no 192 para questões de saúde mental está em terceiro lugar, né? Então, o que ocorre? Aumentou muito o chamado, aumentou muito o acionamento, né?
Então, diante disso, existe hoje uma necessidade de ver com outro olhar, né? Por quê? Porque a gente é um serviço de urgência e emergência, né? O 92 é um número nacional, gratuito, do SAMU, faz parte de uma portaria ministerial, enfim, tudo isso está muito bem desenhado. Mas aí a gente está lidando com um fato novo, né? Que vem aumentando. Então, a gente precisa dar um outro olhar para isso. Como que a gente pode atender de maneira para além de só aquela escuta emergencista naquele momento? Então, surgiu uma intenção de ver realmente o ser humano como um todo, sabe? E não só aquilo. Vou mandar uma ambulância, a ambulância vai levar para o hospital e depois. É sempre o depois, né? Que é onde a gente vê que não... Às vezes a gente não consegue assistir aquele paciente da forma que talvez ele precise no momento. Então, o Nuzam veio para conseguir dar esse espaço de escuta qualificada, né, e monitoramento desses pacientes no depois. Doutora Nácia, como tem sido a tua experiência enquanto médica psiquiatra que está lá? O Nuzam, ele é um sonho realizado, né? Ele nasce de um sonho. E a gente tem uma gestão assim, muito sensível hoje para a saúde mental, que colocou muita energia e força para que isso aconteça. De fato, a gente só tem do modelo que tem em Brasília, né? Sergipe é o menor estado do país e com certeza tem os menores recursos, mas a gente está conseguindo fazer acontecer o Nuzam, que é um projeto muito lindo e tem orgulhado muito a todos nós, né? A gente entende que quem liga pedindo ajuda para o SAMU está em um sofrimento extremo e quando se trata de saúde mental, esse sofrimento para a família e para o paciente é maior ainda. E dessa sensibilidade, desse olhar muito cuidadoso, foi que surgiu o Nuzam, né? Onde a gente faz o atendimento no momento, mas a gente também faz um segmento, um follow-up, de ligar no outro dia perguntando se aquele paciente conseguiu acesso a um CAPS, a um psiquiatra, a um psicólogo, se ele conseguiu ser inserido na unidade básica. Muitas vezes a gente liga para fazer a marcação desse paciente, né? Já inseriram na rede e a gente acolhe essa família, vai passando orientações e guiando um pouquinho. Porque a gente sabe que a saúde mental é muito deficitária, né? No Brasil inteiro e no nosso estado, mas a gente tenta, dentro da rede que a gente tem, articular ali um pouquinho o caminho daquele paciente. Então, para além do serviço do SAMU, vem nascendo algo novo, né? Que eu acho que vai servir aí, vai ter bons frutos, talvez servir de exemplo para que outros estados possam seguir. Sobre como ter acesso, o acesso é o número gratuito nacional 92, né? Aquele paciente liga, muitas vezes eles ligam ou porque já cometeram alguma tentativa e ao sinal dos primeiros sintomas já tem aquela preocupação, ou já tem tentativa de suicídio, né, no caso, e aí já tem aquela preocupação e medo porque não sabe o que está sentindo. Então, quando esse chamado entra na central de regulação das urgências, né, o médico, a depender do que ele escuta, sempre a ligação vai entrar para o médico emergencista, né, que vai tomar toda a conduta, decidir que equipamento vai ser melhor, se uma unidade básica, se uma unidade avançada, né, a partir da escuta dele, né. Então, a decisão gestora, porque ele é a decisão gestora é sempre do médico na sala de regulação. Então, muitas vezes, ele faz o seguinte, ele já manda a viatura, mas ele passa para a gente no plano de saúde mental, no Nuzam. Por quê? Porque a gente vai conseguir acolher, né, ou o familiar que está solicitando, ou o próprio paciente. Isso acontece muito. Do próprio paciente. Ligar, perguntando, pedindo ajuda, porque já se arrependeu e não consegue, não sabe o que está sentindo. Então, aí a gente fica na ligação com aquele paciente, né, acolhendo a angústia daquele momento, escutando o que a gente consegue identificar dos fatores de proteção, dos fatores de risco, para aquele momento e para o depois, né? Se aquele paciente está só, a gente já consegue tentar mapear, pelo menos, alguma rede de apoio dele, se tem amigos, se não tem, quem é que a gente poderia mandar ali para acompanhar se essa pessoa está só, né? A gente forma para onde o paciente foi. E aí a gente escuta e normalmente chega com aquele paciente até chegar a hora da ambulância,
porque aí a gente sabe que aquele paciente, se ele se agravou, ele vai estar com a gente já consegue avisar o médico, ele já pode mudar o equipamento que ele mandou, de básica para avançada. Enfim, é como a doutora Tássia falou, é algo que está em construção, mas que a gente já vê muito resultado positivo. Porque no monitoramento, a gente consegue fazer a escuta do depois, e que é quando a gente sabe se esse paciente, a gente já escutou um pouquinho da história dele, então quando a gente aborda ele, parece que existe um vínculo, né? A gente já conseguiu ali estabelecer uma transferência. A gente já vai abordar adiante o que ele já colocou no atendimento, né? E aí a gente já liga sabendo dele. Então ele confia. E aí ele vai aceitar as orientações, ele vai aceitar os encaminhamentos. E aí a gente não para aí, porque depois a gente vai ligar de novo. Depois que a gente orientar o que ele tem, olha, você já buscou o CAP, você já buscou a unidade básica do seu município, você entende? A gente vai lá orientar e quando um caso um pouco mais grave, que a gente percebe que aquela pessoa está sem autonomia sobre a própria vida, a gente já liga para o CAPS, que o CAPS, olha, gente, hoje a Central de Regulação das Urgências, ela é regionalizada, é uma central única para o estado inteiro. Então, a gente consegue ouvir pessoas de todos os lugares, né? Então, assim, aí eu falo para o estado inteiro mesmo. O pessoal do CAPS tem sido extremamente parceiro, né? A gente consegue fazer um trabalho conjunto em relação a isso. Então, quando a gente liga para o CAPS e fala, olha, tem um paciente no povoado tal, e foi assim, e conversa ali de profissional para profissional, a gente consegue essa visita, né? A gente consegue minimamente ofertar uma melhora para aquele sofrimento, né? Então, a gente liga a primeira vez, orienta, pergunta se conseguiu algum tratamento efetivo e tal. Então, aí o paciente vai dizer o que está, como é que está aquele momento, e depois a gente liga novamente para saber se está tudo bem, se está tomando a medicação, enfim, né? Então, o monitoramento são até 2 monitoramentos, né? Até 72 horas após o primeiro atendimento. Mas nada impede que tenha. A pessoa, ela está em sofrimento mental intenso, ela talvez até com ideação suicida, pensando em suicídio, liga para o SAMU 192 e aí o SAMU 192 ele faz todo esse caminho, né? Depois escuta, acolhimento, assistência, se precisar, no momento, por meio das viaturas e depois o segmento. Esse segmento que vocês fazem, você falou aí que faz contato com os municípios, é uma interlocução, e aí o município se responsabiliza depois desses são 2 monitoramentos que vocês fazem? Sim, a gente primeiro orienta o paciente, mas às vezes naquela escuta do depois, né, na primeira escuta do monitoramento, a gente percebe que ele não está conseguindo sair sozinho. Aí a gente procura então o CAPS, a unidade básica, a atenção primária à saúde, e referencia esse paciente, entende? E aí, então, existe a busca ativa dos pacientes em alguns casos. Tem acontecido bastante. Em alguns casos mais graves, outros não, a gente só orienta. Por quê? Porque, às vezes, o paciente ele não tem a vontade própria e a coragem de buscar ir lá no CAPS. Mas o familiar pode ir ao CAPS e perguntar, olha, eu tô com tá acontecendo isso, como é que poderia ajudar? Sabe? Então, assim, a gente, infelizmente, tem algumas pessoas que não conhecem quais os serviços são ofertados para ajudar, né? Mas a gente faz a orientação e a gente não para na orientação. Se precisar de algo mais, a gente vai buscar mais. A ideia é que ele seja assistido, entende? No sentido da subjetividade mesmo, da necessidade não toda. Porque a gente sabe que aquele paciente, às vezes, não consegue caminhar, sabe? Um ponto muito positivo do Zan é que a impessoalidade do telefone, ele quebra algumas barreiras, né? Por exemplo, aquela pessoa que está ali em sofrimento mental, uma ideação suicida, às vezes ela teria vergonha de ir lá na unidade de saúde para relatar isso para um profissional que já conhece, e aí ele liga, e aí ele consegue ser acolhido. Eu acho bem interessante. Isso consegue ser acolhido e consegue ser seguido, né? Que é a parte talvez mais importante, é esse segmento, é você, de fato, fazer um percurso assistencial ali mais próximo, mais técnico, com necessidade de intervenção terapêutica incisiva, né? Que a gente sabe que é extremamente importante, né? E aí o Nuzan, eu acho que ele vai conseguir resultados maravilhosos para o Estado. Eu acho que é importante também falar aqui que a equipe da escuta qualificada no Nuzan hoje é composta por psicólogo e assistente social.
ou enfermeiro especialista em saúde mental. E o monitoramento é feito por enfermeiros, entende? Então, assim, é uma equipe coesa, né? E tem a doutora Tássia e também tem a RT do Lausanne, que é a doutora Andréa Bastos, né? Onde a gente também discute casos, pede ajuda, entende? A gente tenta ampliar total a visão sobre aqueles passos, sobre aquele escuto e a observação desse paciente. E assim, como eu estou falando da questão do monitoramento, se a gente puder deixar um alerta aqui, é porque assim, as pessoas às vezes elas ligam para o SAMU e aí elas pedem, né? Liga para o 92, aí pede ajuda, só que às vezes a ligação cai e o médico não consegue passar para a gente, essas coisas acontecem, né? Ou então a gente está em atendimento e não dá tempo do médico passar, porque ele tem que desligar aquela linha, enfim. Aí a gente retorna. E o que está acontecendo? Alguns monitoramentos a gente não está conseguindo fazer. Eu não sei nada de tecnologia, mas a gente não consegue fazer porque dá um toque e dá desligado. Parece que existe um bloqueio de números. Então, assim, as pessoas bloqueiam para números que eles não conhecem, né? Então, muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao paciente, seja para dar um retorno naquele momento do chamado ou para o monitoramento, porque aqueles telefones a gente não consegue falar. É interessante. A gente está no Setembro Amarelo, né, que é o setembro aí, o mês de conscientização para o suicídio, e a função desse mês é que a gente propague informações boas, né, porque essa é a função. Esses meses de sensibilização, a função deles é que a gente propague informação boa, porque existe informação de todo tipo aí, né? O tempo da inteligência artificial está aí para trazer informação de todos os tipos, e trazer uma informação dessa, que existe um núcleo no Estado de Sergipe, que pode, a partir do 192, fazer esse atendimento, esse direcionamento, assistência e segmento, é bem importante, assim. Mas aí, queria pedir, doutora Tássia, para que tu falasse para a gente, assim, para a população geral, sabe, como que a gente identifica uma pessoa que está em crise suicida, como que ela dá sinais? Para que a gente fique mais atento e até possa, né? Por exemplo, eu tenho alguém na minha casa está em crise, eu percebo que hoje amanheceu calada demais, que percebo alguns comportamentos difíceis, eu posso ligar até para o Lausanne para pedir ajuda. Quais são esses sinais que a pessoa está em crise suicida? O paciente, ele dá sinais, né? Às vezes é algo muito silencioso, algo muito discreto, mas às vezes é algo mais gritante, né? Então, são pessoas que vêm falando muito sobre o fim da vida. Eu que nunca começa com eu queria morrer, né? Mas eu queria sumir, é algo gradativo, né? Eu queria dormir, não acordar mais. Eu queria ter uma doença grave e não estar mais aqui. Eu não aguento essa dor, eu não aguento esse sofrimento. E aí, isso já é um sinal, né? De que a coisa está crescendo, está gradativa. Às vezes começa um desespero, uma desesperança, né? Que está mostrando um agravamento, um sofrimento intenso. Eu não acredito mais no tratamento, eu não vou mais no médico, nada resolve, nenhum remédio funciona. Esse paciente está demonstrando que está desesperançoso, né? Então, ele está dando alguns indicativos. Outra coisa que se faz muito é começa a usar substâncias psicoativas para anestesiar. Então, começa a usar mais álcool, começa a usar mais droga, às vezes até para ter a coragem de cometer o suicídio, né? Então, são sinais de alerta que a gente fica muito cuidadoso, né? Um isolamento, uma mudança de comportamento, né? Uma automutilação que pode crescer para uma ideação suicida, porque a gente já falou no início das mudanças de comportamento, mudanças de humor, uma irritação, um humor mais rebaixado, uma tristeza, uma angústia, uma perda de sentido, eu não vejo mais sentido, eu não tenho um propósito de vida. Então você começa a perceber esse discurso mais esvaziado, de um vazio, de uma angústia, de uma solidão, mesmo estando muito rodeado de pessoas, né? Com todas aquelas outras coisas, mudanças de hábito de sono, de apetite, diminuição de autocuidado. Então, alguém que era muito vaidoso, que tomava vários banhos por dia, já está ali deitado na cama, 3 dias sem tomar um banho, em silêncio, calado.
essa pessoa está pedindo ajuda, né? Está em risco. Existem, né, Marilúcia, além dos agora, de junho, existem outros números, né, que a pessoa em sofrimento mental, tem crise suicida, por exemplo, pode ligar. Como é o caso do CVV, é um serviço bastante conhecido já da sociedade, é 144, o número deles. 188, perdão, 188. Acabei atrapalhando aqui os números, mas existe um outro serviço, né, que é o SAPSI, da Prefeitura de Aracaju, que é o número 0800 729 3534. Que as pessoas podem ligar. E o SAPSI foi criado na época da pandemia para poder dar suporte, né? Às ansiedades, às angústias daquele momento, e ele não findou. Então, nessa opção aí você consegue falar sobre o que você está sentindo, são psicólogos que atendem, né? Então, assim, é mais uma via de acesso para você solicitar essa atenção, esse cuidado, essa escuta, né? E aí poder ter um tratamento melhor, poder orientar. A gente fica muito feliz com a instalação do núcleo desse, né? Para quem aí está militando na saúde mental, porque é uma posição política também, né? Trabalhar na saúde mental. E aí a gente agradece, em nome da Fundação Estadual de Saúde, eu agradeço a maravilhosa participação de Marilúcia e de doutora Tássia aqui pelo bate-papo tão relevante para os profissionais e para a comunidade de maneira geral. A gente agradece pelo convite, né? É um tema que eu adoro falar sobre saúde mental, acredito que todos nós aqui gostamos, né? E eu acho que ficam algumas mensagens, né? Dessa questão de buscar o autoconhecimento, de levar uma psicoeducação para a população. Eu acho que o Setembro Amarelo ele devia durar o ano todo, né? Mas a gente tem esse mês de presente emblemático para quebrar tabus, né? A gente pode falar de saúde mental e não de doença mental. Então a gente precisa falar sobre isso, conscientizar a população, compartilhar conhecimento. Acho que é essa a mensagem que fica. Gostaria muito de agradecer pelo convite, né? Como disse a doutora Tássia, é um sonho realizado. É um prazer imenso estar fazendo parte do ZAN hoje, né? Mas veja, eu acredito que a gente também tem que deixar para a população isso. Busque ajuda. Sabe, às vezes a gente transfere para o outro aquela importância de te ver. Mas quem sabe de você é você. Então, assim, busque ajuda. Sabe? Não, mas é fresqueira. Não importa. Fale para alguém. Se não quer falar para algum amigo ou alguém próximo, procure um profissional e diga. Fale o que você está sentindo. Sabe? Não espere a coisa gravar. Né? Vamos tentar falar o que sente. Né? A nossa subjetividade é algo que a gente tem que preservar. Né? O que eu sou, o que eu quero, se escutar, né? Na verdade, se conectar com a natureza, com a essência de cada um mesmo. Porque a gente está aqui para evoluir, para ser... Né? A gente, às vezes, é mais difícil da gente conseguir sozinho. Então, isso pode causar angústia. Né? Então, peça ajuda. Então, com essa frase, busque ajuda, a gente finaliza o nosso podcast e em nome da Fundação Estadual de Saúde, eu agradeço a maravilhosa participação da doutora Tássia e de Marilúcia pelo bate-papo extremamente relevante para os profissionais de saúde e para a comunidade em geral.